Muito bem, então, olá queridos e queridas, aqui é o professor Antônio Jackson. Retomamos aqui para a unidade 2, dessa parte de norteamento dos conteúdos relativos às disciplinas de compreensão, a disciplina Fundamentos, Métodos e Práticas no Ensino de História e Geografia, voltado sobretudo aqui para o ensino fundamental e infantil do ensino básico brasileiro. A nossa formação não pode ser perdida de vista, é ela que nos traz os nortes principais dos nossos argumentos, das nossas crenças, né? Crenças enquanto conhecimentos aceitos pela Academia do Saber, bem como esse conhecimento elevar a nossa capacidade de reflexão e tomada de decisão acerca das temáticas ora defendidas. As nossas publicações também são sempre um inventário demonstrativo de que nós temos condições para argumentar em torno da temática com mais obviedade e, sobretudo, com mais cientificidade. A história serve para quê? Nós anteriormente tinha colocado e eu vou aqui retomar essa perspectiva no intuito de fundamentar melhor. Ela serve, sobretudo, para desnaturalizar a realidade social. Vou pegar essa expressão aqui no meio como um todo, tá certo? E ainda coloca outra expressão sinônima, desnudar, né? Desnaturalizar é desnudar. Há quem diga que tem um lado romântico, né? Na escravatura, né? A servidão, que aos poucos passa a ser voluntária, não forçada dos escravos. Mas numa análise histórica nós podemos dizer que não tem nada de natural. Nós vamos desnaturalizar isso, desnudar, e vamos ver que é horripilante tamanha situação nefasta de escravizar o outro, né? Um ser humano igual, semelhante, escravizar o outro em função da sua cor de pele. É no mínimo ridículo para os dias atuais, e, portanto, fundamentar isso junto aos nossos alunos é de uma magnitude, é de tamanha grandeza para a compreensão do universo e para a vivência melhor em sociedade. Então, o trabalho inicial do educador sempre é a mobilização. Olha, mobilização requer o entendimento de mover junto com os outros, mover com ação de movimento, e o movimento não acontece só eu, né? Transformar o assunto em objeto do conhecimento do sujeito educando. O educador ele deve conhecer, portanto, e discutir a prática social imediata dos alunos sobre o conteúdo. O educando, ele é esperado que ele compreenda o que se estuda, com a finalidade de ajudá-lo a compreender, a transformar a realidade. Olha que lindo, torná-los sujeitos da realidade. Eu vou aqui utilizar uma expressão que vocês perceberam nos vídeos que eu lhes encaminhei, do Gessé, de Ludovico, São Manuel, Lago do Junco, um historiador e educador do campo que faz mestrado nesse instante, né? A história serve para o quê? Tornar as pessoas autônomas e sujeitas da sua própria história. Eu vou utilizar também aqui um pensamento que o historiador em formação Henrique Rafael diz, numa ligeira menção a Aristóteles: a história serve para construir o seu próprio destino, né? O Aristóteles diz que nós somos construtores do nosso próprio destino. Então, as metodologias que podem ser utilizadas para entender melhor, fundamentar melhor junto aos nossos alunos o conteúdo de história é se utilizar textos, questionários ou filmes, né? Referencie-os ou arremeta aos anexos do plano, né? Ou seja, se você oferece o conteúdo, diga qual é a fonte para os alunos, né? A aula expositiva pode ser um júri simulado, um seminário, um telejornal, um estudo do meio, assembleia de turma, atividades com mapas, mesa redonda, entrevista com autoridades. Olha que legal, imagine você que está numa área indígena, trazer para falar sobre a concepção do outro lado dos indígenas sobre a devastidão, né? Essa invasão portuguesa ao Brasil, que não foi descoberta coisíssima nenhuma. Tá bom? Como disse o Laurentino Gomes, né? Que sobretudo a partir de 1888, que o livro tem esse título, 1808, o Brasil, então, deixa de ser colônia de exploração para ser colônia de povoamento, mas é um ato que nada tem de revolucionário, senão um ato mentiroso, contado pelo viés, por um lado apenas, e não por aqueles que sofrem, só aqueles que dominam. Isso não é a história. A
História serve para quê? Para desnudar, desnaturalizar os fatos. Então, o que mais nós podemos utilizar nas aulas, didaticamente falando? O mapa conceitual é interessante vocês pesquisarem. Quase todas as aulas no meio na internet tem um mapa conceitual relacionado. É muito legal essa estratégia. Interpretação de documentos escritos, ou seja, a leitura de um material e a sua interpretação com perguntas, respostas, comentários. Interpretação de gráficos, tabela ou gráfico ou quadro. Elaboração de quadros comparativos, isso é muito bom. Elaboração de linhas de tempo, interpretar fontes iconográficas, interpretar filmes, produzir vídeos, elaborar conceitos e, sobretudo, utilizar a internet como um meio de acesso a conhecimentos. Mas muito cuidado na hora de filtrar isso. Não utilizem sites fraquíssimos como Wikipedia, né? Sitezinho fajutas. Então, na área de ensino das ciências humanas, é importante mencionar que tem alguns eixos que são geradores do conhecimento da metodologia dos componentes de história e geografia. A formação do professor é um dos eixos importantes a se dar norte, tomar como base, né, na atuação do aluno-mestre em sala de aula. Ou seja, o professor é aluno, é um aprendiz constante, e além de ser o mestre, mas sobretudo é essa pessoa que media o conhecimento. Tá bom? A história ela é para estudar o homem através dos tempos, nos seus diferentes lugares em que tem vivido. Já a geografia, não menos importante, ela estuda as relações do homem com o espaço em que está situado. Então, a geografia se preocupa muito mais com o tempo agora, as suas relações de agora, né? E, obviamente, vai buscar as fundamentações históricas para entender isso. E a geografia vai dar norte, ou tomar como base, a vazão da geografia física, portanto, territorial, delimitação geográfica que nós chamamos, né, de território físico, as terras, os limites entre determinadas localidades, e a geografia humana, que é essa relação de pessoas com pessoas nos seus espaços. Por exemplo, a imigração é um fato histórico, mas também que é muito visto hoje em geografia, porque é relações de povos com outros povos e suas demandadas de locais para outros locais forçadas, né? Seja por fenômenos culturais, religiosos, por exemplo, ou seja por conflitos armados, as guerras, sejam por pandemias, né? E também pelos fenômenos naturais como seca, chuva, geladas, enfim. São também os fenômenos naturais que expulsam hoje povos das suas terras. A geografia também se preocupa com essa relação. Bem, as ciências humanas na educação infantil, ela tem a escola constituída de um canal social de acesso da população ao conhecimento sistematizado. A escola é esse conhecimento sistematizado, enquanto na sua casa, na igreja, o conhecimento não é sistematizado em torno do viés escolar, né? A escola tem uma produção organizada e se organiza em torno dessas ciências humanas, né? A oportunidade de acesso vem sendo, de alguma maneira, garantida. Então, hoje se tem significativo, não dizer bastante, mas significativo acesso, embora tenha que se fazer um filtro do acesso a esses saberes, esses conhecimentos que relativamente estão, de maneira geral, muito aquém da realidade. Não tem uma desnudação da realidade, uma desnaturalização. São contações de histórias ou fatos narrados a partir de uma ideologia um tanto quanto distante da lógica científica racional. Então, muito cuidado com as narrativas, certo? O acesso da população ao conhecimento produzido pelas ciências humanas vem sendo negligenciado. Portanto, é por isso que nós estamos no nível superior, numa perspectiva de interpretar os argumentos, as ideias, os fatos e, sobretudo, interpretar os mais diversos conteúdos, né, de forma a produzirmos os nossos próprios argumentos, mas levando em consideração aí a base, a lógica, a razão, né, as fontes confiáveis, os testes, as experimentações, né, os contrapontos às dúvidas, senão não é ciência. Então, de maneira geral ainda, as ciências humanas vivem sendo negligenciadas aos tantos cidadãos do mundo, como tinha citar o geógrafo aí, o Milton Santos, brasileiro, que morreu em 1999. Bom, há pouco nós podemos dizer que as contribuições das ciências humanas para a formação do aluno, que ele vai passar a conhecer que o homem é um ser construtor e criador, que faz a sua construção através da sua ação, do seu trabalho sobre a natureza, juntamente com outros homens para garantir a sua sobrevivência. Então, a vida social construída pelo homem é construída ao longo das gerações, que essa reconstrução não significa necessariamente avanços ou melhorias, portanto deve ser questionada se avançamos
ou não, porque de fato deveria ser de avanço e melhoria, mas nem sempre é assim. Então, a forma como se caracteriza o ensino da história nas escolas, não diferente da geografia, traz heróis desvinculados do seu contexto. Há um apego à ordem cronológica, dos ano a ano, fato a fato, né? E a história se desenvolvendo num sentido único, ou seja, só um lado tem a narrativa só de um lado. Extensas listas de acidentes geográficos, outra situação que é significativa nos estudos, e se perde em vista, vou pegar aqui criar uma expressão, a geografia em movimento, né? A geografia hoje. Então, e a extensa lista de números, que é importante, mas não tão importante quanto levar em consideração a luz dos fatos, como hoje a ciência preconiza. Então, para finalizar, eu ainda coloco aqui os eixos geradores do conhecimento, né? 3 princípios, sejam eles o processo de aprendizagem do homem corre mais facilmente quando se dá próximo do próximo para o distante, o próximo dá de maneira mais fácil quando sai do concreto ao abstrato, e o processo de aprendizagem realiza-se de maneira mais acessível quando se caminha da parte para o todo. É o silogismo da filosofia, né? Que a metodologia do ensino de geografia e história leva em consideração condições de aprendizagem e nível de ensino, o professor como mediador entre condições internas e externas, levando em consideração 3 níveis, os específicos do ano, a ampliação e o lado exploratório do conteúdo. Então, e aí ainda eu coloco ainda outras ideias norteadoras que podem levar em consideração para dar uma boa aula. Tá? Seja ele a utilização do espaço, o espaço em que significado a natureza e a cultura, levar em consideração também a utilização de imagens, brinquedos, jogos para enfatizar e melhorar a compreensão e o aprendizado da aula. Bem, trago ainda outras ideias norteadoras que você bem podem fazer uma leitura e compreender, né? O de lousa, da lousa, enfim, uma série de coisas acerca do assunto. E não perder de vista que no Brasil ainda nós somos um país com muito ruralismo, ou seja, uma área bastante rural, e é preciso entender a relação cultural entre zona rural e urbana, não só do nosso país, mas como de outros países, e a geografia vai entender isso, a história vai compreender isso, tá bom? Eu penso que nós vamos por aqui. Outras situações são importantes, mas o meu tempo está findando, e para não ficar um vídeo tão grande, eu finalizo colocando algumas indicações de leitura, que não poderia faltar o 1808 Laurentino Gomes, como vocês percebem, o penúltimo livro, entre os. Não obstante, viva a vida, viva.